Olá, bom dia, feliz sábado a todos os nossos internautas que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã. Nós vamos dar uma passadinha aqui na lição que já estudamos durante a semana, falando sobre a superioridade do sacrifício de Cristo, a lição 10, e sábado 9 de março, né? Aqui o tema diz, mas este Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E, na verdade, oblação quer dizer oferta, né? Jesus ofereceu por nós para nos perdoar os nossos pecados e ser o verdadeiro sacrifício em nosso favor. Essa notinha também de Atos dos Apóstolos, páginas 207 e 208, diz, Paulo e seus cooperadores proclamaram a doutrina da justiça pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Eles apresentaram a Cristo como aquele que, vendo a condição desamparada da humanidade caída, veio para redimir homens e mulheres por viver uma vida de obediência à lei de Deus e pagando o preço da desobediência. Considerando o sacrifício na cruz, muitos que nunca haviam conhecido o verdadeiro Deus começaram a compreender a grandeza do amor do Pai. É muito importante essa nota, né? Fala que muitos, considerando o que Jesus fez por nós, o grande sacrifício, então foram levados a compreender a grandeza do amor do Pai, a grandeza do amor de Deus por nós. Bem, nós vamos então aqui ao primeiro tópico, falar sobre a ineficácia do sacrifício de animais. Sabemos que, como aprendemos durante a semana, os animais que eram oferecidos todos os dias ali no santuário, ou alguns também ofereciam em seus lares, né? Como uma oferta em favor do pecado, eles não tinham poder para perdoar pecados, né? O sangue de animais não satisfaria as exigências de Deus como sacrifício expiatório pela transgressão da lei, mas somente apontava para Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Então, Cristo, sim, viria para morrer em favor do homem como um verdadeiro sacrifício, né? E também os animais que eram oferecidos, eles tinham um símbolo do próprio Jesus. Por exemplo, uma ovelha que era oferecida, ela representava Cristo como nosso supremo e suficiente Salvador. Também no tópico 2, falando aqui sobre um sumo sacerdote totalmente qualificado, os sacerdotes que ministravam no santuário antigo, né, no antigo Israel, eles eram pecadores, eram homens como nós, sujeitos ao pecado, né? Mas Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para dar a vida por nós e ao mesmo tempo, ao ser levado aos céus, ou subir aos céus, hoje ele é o verdadeiro sacerdote que está intercedendo por nós. Ele submeteu a todas as exigências, né, que exigia de uma pessoa para tornar-se perfeito e santo. E, inclusive, aqui no tópico 2 diz, Cristo não foi obrigado a se submeter a qualquer exigência. Ele tinha poder para dar sua vida e tornar a tomá-la. Então, ele não foi uma opressão contra ele, né? Uma obrigação, mas sim, voluntariamente, Jesus, ele cedeu por nós, ele deu a vida por nós, né? Ele diz aqui, pelo contrário, ele se ofereceu voluntariamente para resgatar o pecador. Então, o sumo sacerdote totalmente qualificado foi nosso Cristo Jesus, nosso Salvador, não como homens sujeitos ao pecado, como eram os sacerdotes no antigo Israel. Aqui no tópico de terça-feira, tópico 3,
fala o livre acesso ao trono da graça. Será que nós temos hoje um livre acesso ao trono da graça, ao trono de Deus? Pela fé, sim, podemos acessar o trono da graça, né? E, inclusive, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16, lá diz: cheguemos, pois, com confiança, com fé ao trono da graça, para que possamos alcançar benefício a nós e sermos ajudados em tempo oportuno. Eu pergunto ao querido internauta, estamos vivendo um tempo oportuno de salvação? Claro que sim, né? Esse é o tempo oportuno, é o tempo de graça que nós temos, o pouco tempo que nos resta para nós entregarmos nossa vida, nosso coração a Jesus, nosso Salvador. E, inclusive, a notinha fala que a nossa vontade deve estar completamente entregue à vontade de Deus, né? Nosso sentimento, nosso desejo, nossos interesses, nossa honra devem ser identificados com Cristo, né? E é isso que Deus requer de cada um de nós, né? Para que possamos manter essa ligação com Cristo constantemente, né? Inclusive, esse tópico também fala desse livre acesso ao trono da graça, é quando nós estamos em comunhão com Cristo, mas também com nossos irmãos na igreja, né? Reunindo no templo, reunindo aonde se louva a Deus, onde estuda a palavra de Deus, confraternizando-nos uns com os outros, para que ali, no templo terreno, possamos ter uma ligação com o templo celestial, né? Isso é maravilhoso, isso é muito importante. Inclusive, a notinha até diz: aqueles que não sentem a necessidade de ir à reunião dos santos com a preciosa certeza de que o Senhor virá ao seu encontro, revela o grau de leviandade com que valoriza o auxílio que Deus lhes concedeu. Então, não vamos deixar de ir à congregação, à igreja, por qualquer motivo, né? Será que eu deixaria de ir ao emprego porque eu acordei um pouco cansado? Será que eu deixaria porque o tempo está um pouco nublado, parece que vai chover? Não. No emprego eu procuro estar ali no horário certo, porque senão o patrão pode me despedir. Eu posso perder aquele serviço, né? Assim também nós precisamos fazer por amor a Cristo tudo que Ele nos pede, né? Especialmente congregando com Ele, estando na igreja, reunindo com nossos queridos amigos na casa de Deus, né? Aqui no tópico 4, quarta-feira, nós estudamos durante a semana que precisamos manter, então, essa bondade de Deus acima de tudo em nossa mente, né? Deus é tão bom para conosco. Ele concedeu essa graça maravilhosa que é a salvação através de Cristo. E que eu estou fazendo para Jesus? Que estou fazendo para Deus? E se nós não levarmos a sério essa tão grande salvação que Deus oferece a nós? O que será de mim? O que será de vocês? O que será de nós? E, inclusive, aqui no livro de Hebreus, faz até um apelo para nós. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos? Ou seja, eu terei outra oportunidade além dessa que eu estou tendo hoje? Não. Não. Depois da nossa vida não teremos mais oportunidade, né? Algumas pessoas creem que depois que a pessoa desce ao túmulo terá outra oportunidade. Lá na frente Deus dará, depois do milênio. Não. Não teremos. Isso é uma doutrina errada, né, que estão ensinando, porque a oportunidade enquanto temos vida, enquanto nós temos esse tempo de graça. E diz também aqui nesse tópico que Deus age pela manifestação de seu Espírito, através do Espírito Santo. Ele nos convence o pecador do pecado que ele está, ou seja, para nós deixarmos o pecado, abandonarmos o erro. E quando ouvimos aquela voz falando na nossa consciência, né, nós precisamos dar atenção, porque se nós deixarmos aquele apelo, se nós abandonarmos o apelo divino, então corremos o risco também de afastarmos de Deus
e aí onde que há um pecado grave contra o Espírito Santo, né? E precisamos hoje de ouvir o apelo do Senhor nosso Deus. Na última parte aqui, no último tópico de quinta-feira, tópico 5, caminhos seguros. Eu pergunto, qual é o caminho mais seguro para cada um de nós? Se você sabe que você está indo numa estrada, você sabe que tem uma estrada que ali tem guardas no caminho que está vigiando a estrada, ali tem alguns moradores, é uma estrada boa, segura, mas tem outra estrada que é perigosa, talvez tenha salteadores, talvez você não pague pedágio aquela outra estrada, né? Mas é um pouco perigosa. Qual estrada que você deveria ir ou seguir? Claro, eu devo ir para a estrada pelo caminho mais seguro, né? Que eu tenho proteção. E qual é o caminho seguro para nós trilharmos então na caminhada cristã? É aquele que eu estou com Jesus, aquele que eu posso ter certeza, ter esperança que um dia chegarei lá no final onde Cristo está. É a vida eterna. E inclusive aqui no livro de Hebreus, nesse capítulo, ou nesse tópico 5, diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E diz mais, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Se nós temos pouco tempo para nós prepararmos, para nós encontrarmos com o Senhor Jesus, para nós estarmos morando com Cristo lá na eternidade, será que eu deixarei? Será que você vai deixar esse pouco de tempo, essa oportunidade de passar? Eu creio que não. Nós precisamos aproveitar, né? Hoje, enquanto há tempo de graça. E o povo de Deus, então, tem algumas características importantes, né? Porque o inimigo, ele não está irado com aquelas pessoas que estão tranquilas, né? Desapercebidas, aquelas pessoas que não estão vigiando, né? Mas sim, ele está irado com aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus, aqueles que pertencem ao povo de Deus, ao remanescente, aqueles que defendem as verdades que Deus deixou para nós acatarmos, para nós obedecermos. E diz a nota final que há apenas 2 partidos sobre a terra, aqueles que estão sob a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo e aqueles que estão sob a bandeira escura da rebelião. E uma frasezinha interessante que eu achei nessa nota final: a fé na capacidade de Cristo de nos salvar ampla, total e inteiramente é a fé de Jesus. Eu tenho essa fé de Jesus? Estou buscando a Jesus a cada dia? Queridos amigos internautas, queridos irmãos, que Deus possa nos ajudar a cada dia, atuar em nossos corações através do seu Espírito, para que possamos considerar a superioridade do sacrifício de Cristo, como diz o título dessa lição. Que cada dia venhamos a considerar o que Jesus tem feito em minha vida. Faça essa decisão agora de aceitar Jesus, de viver para Jesus, nosso Salvador. Ah, mas eu tenho alguma dificuldade que eu não venci, eu tenho alguma probleminha, ou seja, eu gosto de algum pecadinho, né, que Cristo não gosta, mas não é impossível você vencer essas barreiras, essas dificuldades. Não é impossível. Muitos já venceram, o próprio Senhor Jesus trilhou este caminho e venceu. Ele é o nosso exemplo, é o exemplo para mim e para você. Que Deus dê sua graça para que possamos cada dia alcançar a vitória em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.